Oi, pessoal. Hoje eu, Marcelo Francisco de Mello, estou aqui com meu amigo de longuíssima data já, Nelson Cristine, e estamos aqui com o nosso celular ligado apenas para a gente bater um papo sobre uma questão que é bastante interessante para nós. O que leva uma pessoa a se tornar psicanalista, Nelson? Pois é, Marcelo, a gente vem se perguntando isso desde que a gente se conhece, né? Desde que a gente estava ali estudando para lidar com o sintoma dos outros, né? Então, a ideia desse podcast é uma ideia que a gente já vem muito de coração aberto, assim, sem xiste, nada, só para entrar direto na jogada como se deve, qual é o nosso sintoma. O primeiro sintoma que um psicanalista tem que saber que tem é querer ser psicanalista. Porque depois de uns anos na clínica a gente aprende que se a gente não tratar o nosso sintoma, a gente é um bando de fofoqueiros só. Não faz mais nada que interesse para o mundo, a não ser saber da desgraça alheia. Não sei se você concorda com isso. Concordo. Então, tem aí um cacuete voyeurista no psicanalista? Total. A mania de ver a desgraça alheia. Às vezes para não ver a própria, ou para tentar entender a própria. Pouco importa. A questão é ver a desgraça alheia. Desgraça? Eu talvez não dissesse desgraça. Vamos melhorar, então. Talvez eu dissesse a tragicomédia de cada um. Melhor. Olha, para falar do nosso sintoma, para quem nos ouve, são todos bem-vindos, inclusive, para aguentar essa conversa. Falar em tragicomédia é falar naquilo que os psicanalistas leem como matéria-prima, né? Uma das coisas mais importantes que influenciou toda a teorização, a chamada metapsicologia da psicanálise são os mitos gregos, né? Entre eles o mito de Édipo. A gente gosta de tragédia. Mas antes disso tudo, se a gente fizesse uma distinção muito achatada, muito rápida entre psicanálise e outros tipos de terapia, não vai bem? Pode ser. O que distingue a psicanálise? O que distingue a psicanálise, pois é. Uhum. Bom, primeira coisa que me surge, nem todas as psicologias trabalham com a noção de inconsciente. Esse talvez possa ser um primeiro diferencial. Sim. A psiquiatria, por exemplo, trabalha com o corpo do humano considerado na sua, vou falar dessa maneira, homeostase bioorgânica. Não tem como... O corpo cartesiano, né? O corpo cartesiano. O corpo mensurável, né, com tabelas e comportamentos desejáveis. Aqui não vai nenhuma crítica a essa abordagem, ela é necessária, só que o objeto de estudo da psicanálise é um outro. Falar do campo da psicanálise não é tentar sobrepor esse campo, mas sim encontrar os limites dele, Encontrar os limites, onde a gente não se atropela onde os psicocoisos não se trombam. Certo. Então a gente teria a psiquiatria como uma possibilidade médica, cujo objeto seria o corpo em coordenadas cartesianas. Sim. Ok. As psicologias... E as psicologias? Penso eu, me corrija, penso eu que a psicologia, grosso modo, trata do comportamento e suas variantes. E isso já é muita coisa. Tem a psicologia social, a psicologia clínica, a psicologia essa de gestão de pessoas. Então,
várias psicologias vão levar em conta o indivíduo, não só um grupo. Mas aí entra qual é a diferença de uma psicologia para uma terapia que leva em conta o sujeito, que é a psicanálise, a subjetividade. Tá, então pera. Então a gente teria a medicina se ocupando do corpo cartesiano, a psicologia, de um modo geral, se ocupando do comportamento, e a psicanálise, por sua vez, se ocupando das diferentes formas de subjetivação. Seria isso que você está dizendo? Sim. Ou da subjetividade em geral. Isso que é falado de uma maneira muito tranquila, ou quase ninguém percebe o que está falando, que é um palavrão, que é o sujeito, que a gente, em outros episódios, a gente vem aqui para destrinchar esse palavrão que vem a ser sujeito na psicanálise. Temos outros palavrões também. O inconsciente é um palavrão, transferência é um palavrão, divã, a própria subjetividade. A gente pode tentar, ao longo dos episódios, vai se construindo o que a gente entende por subjetividade. A gente pode dar um início agora, mas nós vamos sempre estar falando disso. Então você está propondo a gente conversar sobre psicanálise, entendendo a psicanálise como algo que busca compreender a subjetividade e as diferentes maneiras de subjetivação. Concordaria com isso? Eu? Eu concordaria. Então, vamos junto. Essas diferentes maneiras de subjetivação podem incluir sofrimentos, mas também criações, também características, também algumas manifestações do humano, puro e simples. Dores e amores. Dores e amores. Dores, amores, odores, aquilo que o médico chama de sintoma, aquilo que a gente chama de sintoma. Vamos... Sintoma é uma coisa legal. O que é um sintoma, né? A perspectiva da psicanálise em relação ao sintoma. A gente propõe aqui o sintoma nosso, mas que raios a gente entende, ou melhor dizendo, a psicanálise entende como sintoma? Sintoma é a marca que atesta a existência de um conflito. Um conflito psíquico interno, nem sempre público, nem sempre pensado, aliás, muito raramente pensado conscientemente por aquele que detém, pelo autor do sintoma, e que acaba atrapalhando a vida desse autor do sintoma. Então, nessa perspectiva que a gente está adotando, o sintoma para nós, psicanalistas, diverge radicalmente do sintoma médico, né? O nosso sintoma, o sintoma da psicanálise, ele se converte, então, num indicador. Sim, um indicador de subjetividade, daquela maneira que aquele sujeito tem de tornar-se sujeito, e que pode, e para o bem e para o mal, né? Pode incluir características boas ou más. Por exemplo, a gente está fazendo esse xiste aqui, o nosso sintoma de sermos psicanalistas e tudo mais. Um dos autores aí da psicanálise, a gente vai ficar falando em muitos dialetos fechados aqui, a gente vai tentar falar em bom português. Mas um dos autores muito conhecidos dizia que no final de uma análise sempre vai ter um analista. Não é que as pessoas vão querer ser psicanalistas, é que as pessoas vão aprendendo sobre a própria subjetividade a tal ponto que fizeram um percurso na sua análise e podem pensar como um psicanalista pensa. Desenvolver uma interpretação sobre si mesmo do seu próprio sintoma. Isso seria a construção de um analista. Você me pegou. A construção do analista tem mais coisa. Não, seria uma das. Seria uma das, com certeza. A construção do analista seria percorrer um pouco mais e melhor os próprios sintomas, para poder chegar a compreender e ajudar outras pessoas a conduzirem-se pelo mesmo caminho.
Qual o teu? O meu caminho do sintoma? Rapaz, eu tô tateando ainda no escuro. Eu ainda gosto muito de uma definição que um colega deu, que o analista é um cego tentando tirar um outro cego de uma sala escura. Aí me perguntam, mas por que a sala tem que ser escura? Porque também ninguém entende de fora o que está acontecendo. A diferença é que o analista sabe que tem uma porta, sabe que tem saída. Eu estou tateando, eu estou perto da saída, eu já senti umas lufadas de ar e tal. Mas eu tenho vários sintomas, né, cara? Eu tenho um sintoma, por exemplo, de ler muito, um sintoma de querer compreender muito, como se fosse possível compreender um texto até seu final. Então, quando a pessoa lê um texto, ela cria o próprio texto e não percebe. Ela não está lendo exatamente o autor, ela está se lendo ao ler o texto. Isso é difícil de entender. Quando a gente começa a estudar psicanálise, a coisa vem na nossa cara. Como é que você entendeu Freud? Eu falo com vocês, falam, não, entendi outra coisa. Não é que a gente tem um problema cognitivo, não são escritos sagrados, são só escritos que levam em conta o confuso, a parte confusa do ser humano, e a gente vai se esborrachando na leitura. Isso é uma coisa interessante, né? Uma psicanálise é sempre uma psicanálise, né? Justamente pelos sintomas que levam um sujeito a se tornar psicanalista. Quero dizer com isso, estava pensando aqui, o encontro entre uma pessoa e uma outra pessoa analista é algo pertencente daquele par. Mudando uma desses polos, se altera a produção inteira. É outra análise. Então, cada análise é uma análise, com um analista. Para além disso, um outro encontro entre um outro par desenvolve uma outra coisa. Uma outra análise. Se fosse ao mesmo tempo, né? E fazer uma entrevista com um analista é uma coisa, uma entrevista com outro é outra coisa. Agora, manter-se em análise com o mesmo analista também tem o que você está dizendo. As sessões não são iguais e algo vai se desenvolvendo, não dá no mesmo. Então, a nossa regra aqui é movimento, né? Uma das coisas que você disse dos palavrões, né? Tem uma que eu nunca entendi direito e que me chama muita atenção, que a gente muitas vezes lê em textos da literatura da psicanálise, em casos, os autores dizem, e os próprios psicanalistas, e esse foi o momento que o paciente entrou em análise. Eu me perco nessa ideia de entrar em análise. Eu também. Porque isso me sugere uma postura um tanto quanto arrogante, né? Arrogante por parte dos psicanalistas, né? De que o paciente entrou em análise e então, doravante, tudo o que acontecer será análise. Abriram-se as portas do templo, do inferno, seja lá do que for, e dali não se sai mais. Bom, na minha prática, na minha experiência, eu vejo radicalmente o oposto. Muitas vezes são encontros humanos, sempre, mas que não desembocam e não convergem para um ato analítico. Muitas vezes. Então, eu sinto e percebo na minha prática de consultório que o par, né, este par analista-paciente, entram e saem de análise sucessivas vezes, muitas vezes, e assim se constitui.
repetem, se entendem, se desentendem. Convergem, divergem. Na outra sessão, você me falou tal coisa, eu fico pensando, mas quando eu falei tal coisa, deixa eu falar, porque você não sabe o que a pessoa ouviu. A prova de que a comunicação humana ela é falha, e ela é falha por regra, você tem no consultório desde o primeiro dia. Uhum. Diz que a comunicação se dá por coincidências, né? E olhe lá. Quando... E olhe lá. Inclusive, nós vamos chegar num palavrão que é a interpretação. Não é que quando o analista interpretou o que havia no inconsciente e aí todo o jogo de sintoma muda, melhora o mal-estar. Não é que a gente desvendou. Houve uma coincidência que modificou algo na subjetividade que está ali fazendo análise, que a gente não sabe explicar muito bem por que caminho foi. Então, a gente sabe o que está fazendo, mas a gente não sabe quando o efeito virá e nem por que labirinto, ou porque desenho ele virá. O analista não sabe o que diz, mas sabe o que faz. Isso. O analista não sabe o que diz, mas ele sabe o que faz. Se ele souber o que está dizendo, obrigado por isso. Mas, eu vou dizer tal coisa porque isso vai fazer o paciente lembrar do trauma da mãe. Errou. Água. Deu água. Batalha naval. Deu água. Não atingiu parte de um couraçado. Não atingiu. Nunca vai atingir. Eu vou dizer isso porque a pessoa está angustiada, então isso talvez melhore o mal-estar dela. Água. Não vai rolar. Não é assim que se faz psicanálise. E o paciente também não está com essa paciência toda. Ele é paciente, mas ele não é tão paciente assim. Para ficar ouvindo a gente depositando regra. O que mais que a gente pode tentar dizer sobre o sintoma psicanálise, né? O sintoma psicanalista, para não ficar muito solto, é assim, você tem duas coisas para fazer com o sintoma. Isso vale para qualquer sintoma. Ou você enfraquece o poder que ele tem, de alguma maneira, ou você abraça ele e põe para trabalhar, para fazer alguma coisa. O nosso sintoma de querermos ser analistas, a gente abraçou e estamos levando às últimas consequências. Pusemos o troço para trabalhar. E aí ele pode produzir alguma coisa que não seja só um movimento frouxo, ou sem resultado, ou de sofrimento, ou que atrapalhe os outros. Então, a brincadeira do início do podcast, seríamos todos fofoqueiros se a gente não colocasse o sintoma para trabalhar. Primeiro, a gente não conta para os outros, tem o sigilo da sessão. Segundo, bisbilhotar a vida dos outros não é só para guardar a informação para si, é para trocar com o paciente do que nós estamos falando com ele. Depois, a abstinência do analista faz com que ele bisbilhote aquilo que o paciente queira trazer em sessão. Não é o que eu quero olhar, é o que o paciente quer falar. Então a gente não fala: a próxima sessão você vai me falar do seu pai. Não. O paciente fala o que quiser, chama associação livre. A gente vai voltando nesses palavrões aí ao longo dos episódios. E depois, tornar isso um ofício, tornar esse sintoma de ser psicanalista um ofício, é um modo de subsistência, é um modo de ganhar dinheiro. A gente faz serviço voluntário? Faz. A gente atende população de rua? Sim. A gente faz serviço voluntário em hospital? Sim. Mas a gente atende em consultório por honorários. Então é botar o sintoma para trabalhar em todos os sentidos, inclusive o capitalista. Estava te ouvindo e eu estava pensando o que me levou para uma análise. E eu me lembrei da primeira vez que eu fui ao consultório do meu analista com uma questão.
E é muito engraçado, foi muito divertido isso. Eu tinha visto num filme, um filme da época de Napoleão, os soldados de Napoleão voltando das suas batalhas sedentos. Então eles não abriam a garrafa de champanhe. Eles batiam com a espada no gargalo, chama sabriar a garrafa. E aquilo estoura a garrafa e a garrafa se abre. E eu era jovem e tinha achado isso muito legal e fui aprender a fazer isso com a champanhe. Bom, super fácil de fazer, é só bater, não tem segredo nenhum. Mas eu me lembro numa festa de Ano Novo, na minha casa, eu já morava sozinho e meu pai estava presente, minha mãe, e eu fui brincar de sabriar a garrafa de champanhe. E eu me lembro, meu pai virou para mim e falou, vai fazer cagada, vai se cortar. Eu falei, não vou. Abri a garrafa de champanhe, não me cortei, botei a garrafa, servi os copos de todo mundo, botei a garrafa de champanhe no balde de gelo. E a garrafa ela se abriu de uma determinada maneira que ficou a pontinha do vidro da garrafa saliente. E eu olhei para aquilo, levei a minha mão até a garrafa e botei o dedo em cima daquele caco e cortei o dedo. Obedeceu teu pai? E viu sangue assim no meu dedo. Meu pai olhou aqui e falou, não falei que ia se cortar? E eu me lembro de ter pensado, falar, puta merda, né? O cara tem razão. Eu tive que fazer ele ter razão. Na segunda-feira eu estava no consultório de um analista. Olha, esse episódio, ele, por ser inicial, ele é curto, a gente ainda não está com toda a tecnologia instalada. Eu acho que esse encerramento que você deu o que eu estou pedindo para virar um encerramento, é um bom gancho para o próximo. A gente começa a fazer análise quando a gente se dá conta na vida de que não é quase nunca autônomo. Que a gente está sempre concordando ou confirmando a palavra, o dito do outro. E aí a gente começa a querer tomar conta da própria vida um pouquinho. Concordaria com isso? Concordo. E acho mais. Acho que um processo de análise deu a mim a condição de poder contar essa história de um modo cômico. Isso. E de um modo aberto. Não tem problema. Ser analista tem a ver com ter a habilidade e o gosto por ouvir e contar histórias. E se a gente puder contar a nossa história de um modo menos sofrido, é porque a nossa análise está andando. Eu acho, Nelson, que vai um pouco além. A gente tornar... A gente poder narrar de uma autoria da própria história. Colocar em palavras, né? Trazer para o discurso. Ser mais autor. Com todas as dores e com todos os amores que isso impõe. Muito bom. Ficamos por aqui então para ver? Ficamos. Ouvintes, abraços. Esperemos que esse canal tenha sobrevida, muito mais sobrevida que os nossos sintomas que vão diminuindo com o passar do tempo. Oxalá. Oxalá. Abração. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Edu. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Boa noite. A ideia hoje aqui surgiu entre eu e o Nelson
a partir daquela historinha que eu contei sobre o que me levou ao consultório de um analista, no nosso primeiro encontro. Não, por acaso foi champanhe, né? Foi champanhe. A partir dali, eu recebi de alguns colegas, estudantes, né, uma receptividade muito carinhosa e um pedido. Eles disseram, poxa, que legal você ter contado, ter se aberto, ter se exposto daquela maneira. A gente sente uma necessidade muito grande em ter os nossos professores, os analistas que a gente tem, numa sensação mais humana, mais próxima, mais viva, né? Então, a gente tinha ficado com essa ideia, não é, Nelson, de convidar alguns colegas que pudessem dividir com a gente a sua história. Eu percebi, enquanto a gente esperava o Eduardo chegar, que eu não contei direito a minha. Vamos em frente. Como é que eu me aproximei da psicanálise? Mas hoje o convidado é o Edu, depois eu volto nisso, que eu estou fazendo um mistério desnecessário. É muito banal. Perfeito. Então, como o Nelson já anunciou, hoje está aqui com a gente o nosso amigo, o Eduardo Lira. Queria agradecer a presença dele. Primeiro pelo apoio, né? Um apoio à proposta, à ideia, e também pela coragem de ser o primeiro a vir aqui contar um pouco... Agora eu tô com medo. Nada. Contar um pouco a sua trajetória com a psicanálise. Bom, Edu, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Como é que o bichinho picou? A peste? Como é que a peste chegou para você? Pois é. Agora eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Eu acho, a gente estava falando um pouco antes aqui de começar, sobre ser estranho, né? E hoje, olhando para trás, acho que eu devo ter sido um adolescente muito esquisito. Então me mandaram para terapia quando eu tinha 16 ou 17 anos. E, começou bem. Comecei bem. Bem cedo. Comecei bem cedo, exatamente. E eu me lembro muito bem porque era uma casa ali na Vila Nova Conceição, na Bastos Pereira, onde mora hoje um grande amigo meu, acabei de falar para vocês. Né? E eu achei tudo muito estranho também. Eu não sei, não era psicanálise, era algum outro tipo de terapia. E eu lembro que acho que eu fui 2 ou 3 vezes nesse lugar. Deve ter produzido algum efeito, tá? Porque com certeza produziu, né? Produziu, porque depois eu fui procurar. Aí eu fui procurar por livre e espontânea vontade uns 3 anos mais tarde. E procurei vários tipos. Eu passei por vários tipos de terapias diferentes. Sim, todos. Gestalt, psicologia. Teve uma outra também que era meio reichiana. Tinha um sujeito que parecia que tinha uma maca de tortura na sala dele. Cara. Tem isso, eu conheço. Eu já fui torturado um pouco. E você sabe que ele fez uma tortura muito interessante na época, agora lembrando, e acho que eu tinha 20 anos, tá? 19 talvez. 19. E eu me lembro de um exercício que ele me mandou fazer, porque num dado momento ele virou para mim e falou assim: então Eduardinho estufava o peito e ia. Eduardinho estufava o peito e ia. Que frase é essa? Muito. Aquilo me pegou tanto que eu não esqueci, estou lembrando para vocês. Parece uma maldição. Eu tenho algumas aqui. Se a gente for falar de maldição, o negócio vai ficar complicado para as mães. É melhor a gente não mencionar nesse assunto. Muito bom. A minha tá ouvindo. Oi, mamãe. Enfim, aí ele me mandou fazer um exercício que era o seguinte: eu tinha que ficar em pé, esticar os braços para frente e ir agachando, só movimentando o joelho. Eu já fiz isso. Você fez isso? É bruto, cara. Mas é brutal, parece que a coxa vai queimar, vai estourar. E ele dizia para mim que eu tinha o tronco muito desenvolvido, porque eu estufava o peito e ia, e tinha os membros inferiores pouco desenvolvidos, então que eu precisava desenvolver os membros inferiores. Né? Eu sei que eu fiquei ainda um tempo nesse cara e depois acabei indo embora, e aí fui procurar outras terapias. E fui de forma intermitente
nesse processo, acho que até mais ou menos os 24, 25. Comecei a trabalhar na época e eu achava que eu tinha que ter um emprego que me desafiasse mais. Isso sim, eu acho que é uma maldição. Uma grande maldição. Compartilho. E acabei me lançando num lugar, consegui um emprego que eu queria e passei a sofrer um estresse tremendo dentro desse emprego. E tive uma crise severa de depressão na época. E, enfim. E aí comecei a procurar de novo terapia. E um colega meu indicou um cara, falou assim, vai conversar com esse cara aqui. E eu fui conversar com esse cara, né? E, cara, assim foi uma coisa impressionante, porque pela primeira vez eu, primeiro, me senti compreendido, muito rapidamente. Essa é uma questão na psicanálise, porque dá essa sensação mesmo, quando você é escutado. Assim, foi uma coisa assim, totalmente diferente de outras situações que eu já tinha experimentado em terapias. Me senti compreendido, senti que eu podia falar, não que eu falasse livremente, porque isso é do mundo ideal, utopia, né? Mas eu senti que ali tinha alguma coisa que poderia realmente contribuir com a minha vida mesmo, com a vida. E eu já tinha, em paralelo, eu já estava muito interessado, e acho que até aí entra a questão do sintoma, acho que até mais por uma questão sintomática, eu estava muito interessado em estudar a mente humana. Mas eu não tinha ideia de quem tinha sido Freud, de quem tinha sido Melanie Klein, não tinha nada, não tinha ideia desse pessoal. Eu também não, cara. Não? Comecei com uma história meio de... Eu vou lembrar desse autor, mas é um clássico, assim, hoje que está chamado autoajuda. Mas eu devorava essas coisas. Eu fui, assim, eu também li, eu lembro que eu li na época muita coisa voltada para o mundo corporativo, né? Eu queria entender o mundo corporativo e as pessoas que trabalhavam no mundo corporativo, por medo. Então você não vem de uma... da psicologia, da medicina? Não. Você vem de uma área... Fiz economia. Tá. Fiz economia. Uma chamada outra área, não sei porquê, porque a psicanálise é sempre outra, eu também não sou, não tenho formação em psicologia e medicina. A minha formação, inclusive, é banal, é em direito, e eu não uso para quase nada. Tenho um emprego ainda numa repartição pública, então compartilho dessa história de vida dupla. Já não sou mais tão refém do lugar onde eu trabalho, mas já sofri bastante com isso, cara. Com o mundo corporativo, com o mundo da ideia do funcionalismo público, que não é lá muito... como eu vou dizer, não é muito hospitaleiro, como o pessoal pensa. Você sabe, meu primeiro emprego foi como funcionário concursado no Banco do Brasil, com 20 anos. Essa pegada. E depois fui trabalhar na iniciativa privada. Tirando certas roupagens, o que está por baixo é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que talvez no Banco do Brasil, e talvez pela minha idade também, pela maneira como eu era, o meu jeito de ser na época, eu acho que tinha ou eu fantasiava que tinha um acolhimento que no mundo corporativo não existia. Mais tarde, no mundo corporativo, acho que uns 10 anos mais tarde, eu reencontrei uma espécie de acolhimento no mundo corporativo que me surpreendeu positivamente. Que legal. Positivamente. Foram 2 oportunidades, 2 situações, em 2 empregos distintos, que me gerou amizades até hoje. Né? Isso é legal. O que também contribuiu depois para eu repensar minha visão sobre o mundo corporativo, aí sim negativamente, porque eu vi como aquilo começou a decair, né? Como as coisas começaram a perder muito da qualidade humana no mundo corporativo. Não é necessariamente tão ruim quanto muita gente dizia, né? Bom, pelo menos a minha experiência, né? Mas enfim, aí nessa mesma época que eu comecei a fazer essa terapia, você tinha um interesse de estudar a mente humana. Mas isso já era meio sintomático, né? Tá. De querer me defender um pouco, saber, né, como é que as pessoas funcionavam, uma coisa assim. E também mas isso também disparou um outro interesse, porque eu almejava uma área de gestão, então eu queria gerir pessoas, né? Eu tinha esse tipo de ambição na época.
E comecei a me interessar e eu li um livro na época que era Organizações, é um livro verdinho, grosso. Eu sei que tinha Money Curl, tinha um monte de autores ingleses da psicanálise, que eu não tinha ideia de que eram autores psicanalistas, né? E, cara, outro dia eu peguei esse livro deve ter agora uns quase 30 anos, e eu comecei a ver os grifos que eu fiz naquela época. Então, e eram grifos da psicanálise, dos caras, dos psicanalistas. Eu não estava preocupado, eu, assim, sem saber que os caras eram psicanalistas, ou o que significava exatamente tudo aquilo, o que me capturava a atenção eram esses caras. Né? E aí depois eu cheguei, de novo, mas por acaso, no Reich, que acho que foi não foi as funções do orgasmo, foi o Psicopatologia da Vida Sexual, talvez? São clássicos. Que eu achei absolutamente sensacional. Eu também, cara. Também. Esse cara é um louco sensacional. As nossas experiências de aproximação da psicanálise são muito boas. Depois eu conto um pouco mais da bizarrice da minha. Eu achava que era banal. Estou lembrando umas coisas muito bizarras. Eu também. Você pode contar já, inclusive. Já, inclusive assim, desculpa te interromper porque é convidado, mas eu fiz escola militar e teve uma entrevista, você não sabe dessa história, era um major, uma coisa assim, de vocação, que o cara me chamou dentro da escola militar e falou, você sabe que você não tem vocação para isso, né? Eu falei, sei, mas era sigilo, uma coisa assim. Era um oficial psicólogo, que era necessariamente formado em psicologia na época para fazer uma coisa meio de, eu não sei como militar chamar isso, de vocação. Só que ele falou para mim, eu sei que você não vai ficar por aqui, mas eu não vou contar para ninguém. Eu falei, por favor, porque eu estou no meio do ano letivo, era uma escola militar, eu vou sair, mas é sigiloso. Não me sacaneia. Não me sacaneia. Ele não me sacaneou. Mas ele já tinha percebido que eu não dava certo na coisa. Eu já estava dando bandeira para todo mundo, porque eu lia... só para contextualizar um pouco, escola militar é um internato, né? Então você dorme, tem gente do Brasil inteiro, e a gente tem o silêncio às 22 horas. É o toque de silêncio. Você não pode mais tocar horror depois das 22 horas, porque você tem que respeitar o descanso dos outros. Aí era onde a gente ia ler as coisas fora do currículo. Foi aí que eu conheci Reich, foi aí que eu conheci muita coisa espiritualista que eu vou lembrar ainda. Mas uma abordagem que esse oficial psicólogo me chamou a atenção. Você não tem o que fazer aqui. O que ele causou? A peste. Eu li Freud sem entender, li um monte de gente e depois eu voltei para isso. Era essa história meio banal. Tá. Mano, mas não é banal porque teve alguém que interveio aí numa posição muito interessante, né? Foi. Essas intervenções que vêm, a gente não sabe muito bem nem da onde, né? Eu estava ouvindo vocês contar e, bom, vocês estão dando um passo mais profundo, né? Então, acho que vale a pena eu contar um pouquinho, porque assim, eu fazia uma faculdade de administração, e se não me lembro bem, no 3º ou no 4º semestre, numa disciplina de marketing, o professor chegou e falou para a gente ler um texto chamado Psicologia de Grupo e Análise do Eu. Sensacional. Né? Numa disciplina de marketing numa faculdade de administração. Eu falei, puta, que eu quero ler Freud? Eu não quero saber de Freud. Esse cara só cheira cocaína e quer sair com a cunhada, que até hoje eu não sei quem é essa cunhada. Que pensam que ele era só um velho parado. E tal. Então, aí eu li e falei, olha, tem alguma coisa aqui que eu não sei muito bem o que é, mas ele não está falando tanta besteira como eu imaginei que ele fosse falar, né? E comecei a procurar na biblioteca e eu pensava que aquilo era psicologia. Eu pensava... Porque tem textos, né, que chamam psicologia. Sim, psicologia de grupo, psicologia das massas e análise do eu. Bom,
E aí dá um saltozinho, eu estava com a minha ex-mulher, eu já tinha uma loja, vendia era um comerciante, estava indo com ela pescar. Eu nunca consegui, cara. Depois você me conta como se faz isso, mas vai em frente. A gente estava indo pescar e eu estava ali chorando as pitangas, porque eu estava muito cansado, na verdade desestimulado, como você disse, Edu, de querer alguma coisa que... E aquele cotidiano, né? Abre a loja, vende, fecha, vai para casa, aquela mesmice. Aí ela me pergunta, se você fosse fazer uma faculdade hoje, que faculdade você faria? Eu automaticamente me lembrei do meu 3º semestre de administração com o livro Psicologia das Massas. Falei, eu faria psicologia. Ela falou, por que você não faz? Bom, no final daquele ano eu prestei o vestibular para psicologia, achando que aquilo era psicanálise, e comecei a faculdade, me formei na psicologia. Nesse interim veio aquele acontecimento com a champanhe, com a garrafa de champanhe. E fui para o consultório de um analista e ali iniciei minha formação na psicanálise. Porque você entrou em análise. Porque entrei em análise. Ótimo. Porque entrei em análise. Então são essas intervenções, né, que acontecem será que é ao acaso? Não sei se é ao acaso, sabe? Porque agora você contando, eu percebi que eu comecei a contar a história de uma forma cronológica. Uhum. Mas e agora eu voltei para um outro lugar. Que eu acho que talvez ali tenha tido o início da coisa, porque vocês falam da psicologia das massas. E eu, quando eu tinha acho que 12 ou 13 anos, eu quis estudar francês. Que legal. E nós tínhamos na família um patrimônio familiar chamado Tia Edna. Tia Edna. Tia Edna era um patrimônio, né? Ela falava fluentemente 5 idiomas, era uma graça de pessoa, tinha histórias para contar, agradabilíssima, gentilíssima. E minha mãe, meus pais falaram, então vai lá com a Tia Edna, vai estudar com a Tia Edna. E ela morava no Oscar Porto, na Coronel Oscar Porto, num apartamentinho pequeno. E eu fui lá estudar com ela. Eu não falava uma palavra de francês. Cheguei lá, ela me coloca um livro na frente. Mentira. Gustave Le Bon. O título é aquele do Le Bon, justamente que o Freud depois usa para o Psicologia das Massas, daqui a pouco eu Sim. E ela me coloca o livro do Gustave Le Bon em francês e fala assim, você vai ler esse livro. Eu falei, mas eu não leio nada de francês. Não se preocupe, nós vamos ler juntos. E eu fiquei fascinado, porque primeiro eu consegui ler, né, com a ajuda dela. E segundo, porque as ideias eu achei absolutamente sensacionais. Sim. Eu adorei. Né? E depois continuei a ler o livro. Né? Isso eu devia ter 12, 13 anos. Né? Que pessoa sensacional. Tia Edna, por isso que eu falo, Tia Edna é um patrimônio, né, na vida. E aí depois, e depois disso, aí passou-se um tempo, meu avô materno, que era um cara muito lido, muito estudado, tinha um monte de livro na casa dele e tudo, ele tinha um filósofo preferido. Esse filósofo chama-se Arthur Schopenhauer. Não por acaso, o preferido do Freud. Do Freud, exatamente. Mas o meu avô tinha uma implicância tremenda com o Freud. Ele não gostava do Freud? Não. Infelizmente, meu avô morreu antes de eu poder conversar com ele e tentar aproximá-lo mais do Freud e dizer, vô, o Freud não é bem assim. Do Schopenhauer, entendeu? Não é bem assim, entendeu? Não é tudo sobre sexo. Mas não é exatamente aquele sexo que você está pensando, exatamente, entendeu? É isso. E infelizmente não pude ter essa conversa com ele. Mas o meu avô me ajudou muito, porque nessa época, inclusive é coincidente no período da minha história, né? Dessa depressão lá com 20 e poucos, 27, 28 anos, porque fui conversar com meu avô sobre esse assunto, sobre que não estava legal, estava deprimido, e meu avô tirou um livrinho da estante e me deu para ler. Tô aqui, vá ler isso aqui.
Aforismos sobre Filosofia de Vida do Schopenhauer. Vixe. Bom, eu tive essa mesma... Quando ele me deu esse livro, eu pensei, o senhor quer que eu viva ou que eu me mate? É isso aí. Bom, para encurtar a história, eu peguei o livro, fui para casa e eu chorava de rir de madrugada lendo o Schopenhauer. Porque assim, apesar, claro, ele tem uma visão... Dores do mundo dele, ele começa dizendo que se a vida não tem por outra finalidade a dor, então ela não tem finalidade nenhuma. Certo. Né? Ele abre assim o livro Dores do Mundo, né? Mas depois ele vai contando uma história de formas de você lidar com o sofrimento que é muito interessante. Sim. Né? Ele vai dando coisas da realidade, coisas de forma muito simples, muito diferentemente do outro lado da grande obra dele, que é o Mundo como Vontade de Representação, que depois meu avô pediu para eu ler esse livro, eu comecei a ler, não entendi absolutamente nada, voltei para ele e devolvi, assim, vô, não entendo nada, eu não tenho capacidade para alcançar isso aqui. Meu avô olhou para mim e falou, como assim não tem? Eu falei, não tenho, esse cara fala de física, química, matemática, história, religião, filosofia, sociologia, psicologia, ele fala de tudo. Esse cara é um gênio, né? Né? Então depois eu tive que retomar isso, mas o Aforismos é um livro mais fácil de ler, né? Porque são coisas menores, são coisas mais sintetizadas, coisas muito da vida, assim, e eu achei absolutamente sensacional. Então aquilo foi, de fato, um lifesaver, sabe? Um salva-vidas. E aí eu gostei tanto que comecei a ler todos os livros do Schopenhauer. Isso muito antes de ler Freud. Então, quando eu fui ler Freud, eu me lembro, nos primeiros anos da formação... Você já estava com uma casquinha. Eu falei, cara, mas isso aqui é Schopenhauer. Eu já sabia disso, não sabia aonde nem como. Exatamente. Eu falei, isso aqui é Schopenhauer. Aí eu me senti mais encantado ainda com o negócio. Eu me lembro claramente, pode parecer loucura o que eu estou falando, mas eu me lembro claramente do dia que eu peguei o livrinho azul do Freud para ler um dos primeiros textos da formação. Sim. E falei, isso é Schopenhauer. Exatamente. Cara, eu me senti em casa. Assim, eu me senti em casa com meu avô ali. Realmente a única pena que eu sinto é não poder conversar com meu avô para mostrar para ele o lado do Freud que certamente ia tocá-lo. É engraçado. Eu estava aqui ouvindo, você no início, Edu, da sua fala, você disse que você talvez tivesse sido um adolescente bastante estranho. Para dizer o mínimo, né? Tá. E agora você... encontrando Freud, você diz que era muito familiar. E isto a nossa aproximação da psicanálise. É sempre por um tipo de familiaridade. Esse estranhamento de uma familiaridade, né? Um Heimlich. Você acha que passa por aí? Já tinha observado? Eu estou te ouvindo e talvez esse nosso cacuete de analista a gente não perca nunca, né? E escutei essas duas palavrinhas tuas e fui remetido a essa ideia. Não, mas só um parênteses aqui antes de você responder. O meu privilégio não está sendo filmado. Porque tem algumas coisas que me remetem tanto às minhas lembranças mais antigas de aproximação da psicanálise, que eu fico meio emocionado mesmo. E aí, estamos só ouvindo. É só o áudio. Não tive que pagar o mico. Porque fiquei com o olho marejado, porque lembrei de algumas coisas muito antigas de aproximação, pai metendo pau em Freud, porque isso é bizarrice, porque é só sexo. E eu tentando dizer, não, mas eu não tive tempo de conversar com algumas pessoas, porque morreram. Sem conhecer o meu Freud. Desculpa. Não me contive. É que aí você transmite isso, aí eu fico também tocado, como eu te falei, fiquei tocado com a tua mensagem essa semana. Eu não sei te responder isso, Marcelo, eu tenho que pensar mais, mas eu acho que isso que você falou me faz pensar numa coisa. Me faz pensar que essa familiaridade que eu encontrei no Freud me fez me aproximar do meu estranho e aproximá-los para poder pensar melhor a minha própria vida, sabe? Sim. Eu acho que eu penso assim. Mas eu precisaria elaborar mais, porque esse texto do Freud foi outro texto que... sim, faz sentido. Vou dizer para você o que me veio na cabeça agora, tá?
eu sempre gostei muito de filme de terror. Aham. Eu fazia lista de filme de terror quando eu tinha torrent, né? Eu fazia lista para baixar e ir assistindo na sequência. Sim, inclusive terror trash, eu adorava. O trash, todos. Total. Todos. E assim, é claro que aquilo depois eu fui entender o porquê da minha fascinação por aquelas coisas. Quando eu li o Heimlich, eu fiquei fascinado também, porque eu falei, cara, o Freud está explicando aqui os nossos mecanismos relacionados a tudo aquilo que é muito estranho, muito maluco, muito louco. Sim. Né? Então isso começou a girar minha cabeça de uma tal maneira, e aí entra uma sensação, que é a mesma sensação que eu acho que eu tive na terapia que eu falei para vocês, de ser compreendido, de encontrar um lugar, que foi o que eu encontrei lendo Freud também. Né? Então era uma coisa assim muito... Bom, tá certo que o Freud tem um talento para escrita que é incrível, mas o conteúdo do que ele estava colocando ali me fez pensar nesse monte de coisa. Né? Então eu comecei a encontrar, não respostas, mas eu comecei a encontrar a possibilidade de perseguir um caminho. Que era o talento do Freud, ele não respondia, ele perguntava. Exatamente. Exatamente. A caricatura, né? Freud explica, é caricatura. É uma péssima caricatura. É uma péssima caricatura. Como outras também. Como outras. O Freud implica também estar enjoativo pra caramba. Demais, né? Putz. Demais, porque isso aí é... Bom, enfim. Vamos virar o disco, né? Vamos cair fora disso que... Eu pelo menos, eu tô meio enjoado dessa pegada. A gente já sabe que o Freud era fodão. E vamos em frente, vamos continuar. A primeira aproximação não é a primeira pessoa que se aproxima da... Eu, por exemplo, me aproximei da psicanálise por esse texto estranho. É mesmo? Não é a primeira vez. E esse texto capturou muita gente já, cara. Esse texto é um texto que ele convoca as entranhas, né? Sim. Foi o primeiro Freud que eu li. Que não é uma coisa batida, não é um texto fácil. É verdade. Não é um estranho, muito estranho. É um texto complexo. Difícil. Complexo. Não pode ser banalizado. É um texto que até hoje me provoca, me assusta, o estranho. Porque eu consigo me estranhar com ele. No dia que eu achar que um texto como esse está compreendido, eu paro clínica, eu paro tudo, vou dormir, vou fazer outra coisa. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente. O dia que a gente compreende alguma coisa, acabou. Você faz o que com aquilo que você... Acabou. Acabou o enigma, acabou o Exatamente. O Lacan diz que toda interpretação perfeita ela é burra, né? Exatamente, claro. Ela é burra, para onde nós vamos depois? Acabou, né? Não, isso é muito maluco, né? Porque o trabalho é justamente esse, né? Engatilhar você para ir para o momento seguinte. E é isso que mais me fascina no estudo hoje, né? Hoje no estudo da psicanálise, é poder pegar um texto e sair. E a tecnologia hoje ajuda muito. Ajuda muito. Porque você está lendo um texto lá, você vê uma referência, você acessa lá, você vai lá no livro daquela referência e você lê a referência, né? Outro dia eu estava lendo um livro, pensei, na hora que eu li um texto lá, pensei numa música, peguei a música, baixei a música, ouvi a música, peguei a letra da música, fazia sentido com o que eu tinha lido no texto. Você vai juntando um monte de coisa. Isso é sensacional. Eu não tenho nenhuma saudade da época de biblioteca, de fungos, de poeiras. Não tenho, cara. Isso é uma coisa saudosista que não me pega. A única saudade que eu tenho disso é do silêncio da biblioteca. Isso que é uma coisa que a gente pode... É incrível como a gente pode simular o silêncio com um fone hoje, né? Ele corta ruídos externos. É tão sensacional, eu não uso muito porque eu fico meio aflito. É mesmo? É muito silêncio para mim. E faz uma pressãozinha fone. também. Dá uma pressão, uma coisa assim. É verdade. Eu não tenho tanto esse talento. Edu, eu estou em silêncio aqui, pensando se eu deveria ou não deveria te fazer uma provocação. Então deve. Então, obrigado. Deve, só não sei se a gente consegue reter isso sem publicar. Vamos em frente. E a clínica? Como você considera... Bom, você disse de um modo bastante interessante, na tua posição de analisando, de paciente, que encontrou ali um lugar
de uma familiaridade a partir de um estranhamento, Uhum. né? E agora, ocupando um outro lugar, como você sente a clínica? Mas nem a pau que eu Preciso vou deixar pensar. isso para outra semana. Vamos publicar. Como é que eu seguraria isso? Não dá. Assim, a primeira coisa que me faz pensar é no que o Winnicott fala sobre ele como analista, que ele faz psicanálise para se manter vivo. Isso. E isso, para mim, caiu como uma luva, né? Hoje eu trabalho, provavelmente, mais tempo do que eu trabalhava no mundo corporativo e não era pouco. Isso. É muito legal isso. E eu não chego cansado em casa. É. Tá? Não chego cansado em casa. Claro, não vou dizer, estaria mentindo para vocês se eu disser que toda a sessão é super gostosa e maravilhosa, porque não é isso nem de longe, não é disso que se trata. Para outra tribo. Mas, exatamente, bem observado, para outra tribo. Mas assim, eu me sinto muito mais vivo hoje do que há 30 anos atrás. Sim. Mas muito mais. Então, se eu posso, né, eu espero poder oferecer para as pessoas que me procuram aquilo que eu recebi, cara, eu já me dou por satisfeito. Eu acho que a gente pode deter, não é encerrar, é deter esse episódio aqui. Depois a gente continua a conversa e a gente vê o que publica. Se publica 2 episódios juntos, se espera uma semana. Eu não sou muito bom para essa retenção. já aviso logo. Mas os episódios, sim, aí a gente alivia um pouco o ouvinte. Tá ok. Mas eu não sei, eu não sei se a tua pergunta é no sentido do que eu tô te falando. Totalmente. Era isso mesmo que você estava perguntando? Eu acho que para a gente poder ser psicanalista, a gente tem que encontrar uma certa familiaridade no estranhamento. Que é muito estranha essa sua frase, mas é um lugar comum para nós. O estranho, inclusive, um Heimlich, que é um texto que habitou a nossa fala, é uma indicação nossa, né? Quem não leu está atrasado. Sim. Para mim, eu acho esse texto absolutamente imprescindível para quem... Para a civilização, eu diria. É imprescindível. Bom, né? Esse cansaço que você diz, né? Porque você disse, né? Do que você trabalha muito mais agora como psicanalista do que no tempo que você trabalhava no mercado corporativo. Mas que você termina o dia e você não está cansado. É justamente aí que eu acho, né, importante que a gente não perca a capacidade do estranhamento. Porque todo dia ele faz tudo sempre Sim. igual. Isso, que ruptura, né? Que espanto tão intenso isso pode causar nada, nenhum. É aquela rotina, aquela massificação, aquele mais do mesmo eterno, né? Eu abrir a loja, vender minhas coisinhas, ir embora para casa, e no dia seguinte, blá, blá, blá. A gente talvez só conseguiu e consegue fazer essa virada porque a gente vai em busca do estranhamento. Qual virada? Só para... Não, a virada para a clínica. Para a clínica. Sim. Para transformar o estranhamento numa prática. Sim. Numa ética, inclusive. Porque talvez a gente carregue nessa capacidade de nos estranharmos, né, de estranhar a si mesmo e de estranhar o outro e, consequentemente, poder ter uma noção de si, uma noção de outro. Talvez isso nos seja um encontro com uma familiaridade. Sim. Familiar desde pequenininho, talvez? Para mim, é. Talvez sim. Talvez um familiar nesse sentido mesmo. No sentido bem freudiano mesmo, né? De um estranhamento já familiar. Sim. Pode fazer sentido isso para vocês? Pode, inclusive. Sabe como que faz sentido para mim? Quando uma vez meu analista falou assim, você tem muita coragem. Você teve muita coragem. Né? Quando eu resolvi atender, enfim, passar a atender e tudo mais.
No começo eu entendi isso de um jeito, depois eu fui entender de outro, que acho que é o jeito do que vocês estão falando, do que você falou, Marcelo, que é da gente se colocar diante de algo que tem que ser absolutamente desconhecido. Né? Porque na medida que eu supuser algo sobre aquele sujeito que está ali na minha frente, sem antes escutá-lo, eu já não estou mais fazendo, eu já estou fazendo qualquer outra coisa. Você já sabe, né? Não tem nem o que perguntar, é uma coisa meio... Exatamente, então eu não posso. O que é muito difícil a gente receber, não é? Vocês sabem disso também, é muito difícil alguém sentar na sua frente no consultório e você tentar... Porque a imaginação vai mais rápido, né? Ela pula na frente, né? Ela assim, esse cara aí, ó, tô achando que tem tal coisa, não sei o que. E você, opa, não, pera, fica quieto. E aí eu lembro uma frase brilhante da Agatha Christie, que está no livro da Agatha Christie, que eu achei sensacional, quando ela fala assim, a imaginação é uma grande serva, mas uma péssima conselheira. Agatha Christie, não é Freud. Né? Não é Freud. Quem acha que o Freud chegou primeiro se enganou. Né? Pessoal, o que vocês acham de ficarmos por aqui? Senão a conversa nunca acaba, né? Nunca tem fim. Bom, se eu não for parado, eu não paro. E é uma coisa assim, muito forçada essa parada num discurso, porque a gente se empolga, né? Opa! Espero que isso contagie. É estranho. É estranho. Mas espero que isso contagie mais gente. É a nossa aposta, né? Ok. Edu, de novo, obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado a você, Nelson. Você, eu não sei qual a sintonia que houve, né? Você terminou dizendo que o seu analista disse da sua coragem. E eu, se eu não me engano, se eu não disse, eu pensei, no meu agradecimento à sua vinda, pela sua coragem de estar aqui abrindo essa nossa janela de convidados para contar um pouquinho da sua história. De verdade, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito bem-vindo. Obrigado mesmo.